Vamos continuar com a sequência da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Paranaguá. O Garito Linhares já está conectado com o Emanuel Lobo, do PCO, o Partido da Causa Operária. Lembrando, mais uma vez, que nossa entrevista tem 20 minutos de duração e o tempo começará a contar a partir do momento que o Garito der o bom dia ao candidato. Mais uma vez, o Garito, bom dia. Bom dia mais uma vez a todos. Queria saudar o candidato Emanuel, que está aqui, as nossas vistas aqui via Skype. Eu gostaria, então, de fazer logo a pergunta a ele. Manuel, por que ser prefeito de Paranaguá? Bom dia. Alô, bom dia, Garito. Bom dia aos companheiros que nos escutam aí. Bom, em primeiro lugar, eu fui definido candidato pelos meus pares, né, pelos companheiros do partido, e o nosso partido não tem candidatos de si mesmos, né? Então, diferente do que a gente vê nas eleições em geral, em que as pessoas se lançam e fazem uma propaganda em torno da figura delas mesmas, né, um marketing pessoal, nós não somos candidatos pessoais, nós somos candidatos de um programa político que nós queremos apresentar e discutir com todos os trabalhadores, né? Então, mais especificamente, o Partido da Causa Operária não tem um programa próprio das eleições, né? O programa que a gente apresenta nas eleições é o programa geral do Partido da Causa Operária, que nesse momento, tem como tema, né, as palavras de ordem de Fora Bolsonaro, Lula presidente por um governo dos trabalhadores, né? Uma vez que, como nós vamos procurar esclarecer aqui no debate, nenhum tema municipal, né, por mais relevante que seja, pode ser resolvido, né, sem considerar a luta política de conjunto no país, né? A gente vai falar sobre isso, né? As eleições municipais, elas costumam ser um ambiente de muita demagogia política, em que candidatos que não têm chance alguma, né, uma vez que as eleições são profundamente antidemocráticas, prometem mundos e fundos para os trabalhadores, né, no sentido de vote em mim que eu vou resolver tudo, vou tapar todos os buracos de rua, vou fazer o orçamento do município ser usado em prol da população, mas a gente vê, né, como sempre, que isso não acontece, né? Eu que sou bagrinho, né, sou filho e neto de portuários, inclusive, né, eu cresci, vivi na cidade, sempre vendo as mesmas promessas, né, e desde, por exemplo, que eu tenho 29 anos, desde que eu me entendo por gente, continua o mesmo esquema da empresa de saneamento, o mesmo esquema da empresa de transporte, né, que controlam aí, inclusive, o parlamento municipal e tem uma influência muito grande, né, como as empresas portuárias, sobre a prefeitura, né? Então, em primeiro lugar, é preciso esclarecer isso para a população, de que nenhuma promessa, né, pode ser resolvida apenas com demagogia eleitoral, né? É preciso ter poder político para realizar mudanças, né? E na leitura do Partido da Causa Operária, o poder político só pode vir dos trabalhadores, da organização política dos trabalhadores, né? Eu não estou ouvindo, Garito. Candidato Manuel, melhorou agora. Opa. Qual seria a diferença do governo do PCO como prefeito Emanuel, o que ele manteria da atual administração e o que ele alteraria? Bom, como eu disse, né, em primeiro lugar, né, as eleições, elas aparecem, né, a propaganda que se faz para a população é que as eleições são o caminho para resolver os problemas, né? Mas o que a gente vê, né, qualquer trabalhador, independente do seu nível de instrução, tem muito claro que desde que existe eleição, né, todo mundo sempre vota de 2 em 2 anos e as grandes questões continuam as mesmas, né? Inclusive no país, de 2016 para cá, a gente teve, após o golpe de Estado que derrubou o governo do Partido dos Trabalhadores, né, da presidenta Dilma, o padrão de vida do povo foi completamente destruído, né? Nesse momento, inclusive, eu estou aqui em Curitiba, Garito, e a Fafenha, que é a fábrica de fertilizantes que fica do lado da refinaria Presidente Getúlio Vargas, ela foi completamente liquidada, né? Nesse momento, inclusive, o terminal da Transpetro em Paranaguá, da Petrobras, ele também sofre da mesma ameaça da privatização da Petrobras, né? Sem falar na privatização dos Correios, da Eletrobras, de todas as grandes estatais do país,
né? Então, obviamente que não é possível falar em governo do PCO sem entender que para isso acontecer é preciso uma mobilização popular gigantesca, né? Até porque, para os companheiros que estão em casa entenderem, a campanha eleitoral tem 45 dias. Né? Nós somos um partido operário, revolucionário, partido pobre, partido que não tem recursos de grandes empresas e muito menos, nós não temos nem fundo partidário, mas desde os últimos anos aí com as PECs da reforma política que foram aprovadas, né, que tiraram inclusive os poucos recursos que um partido como o nosso tinha, né? Então, nesse sentido, as eleições elas não são, né, uma disputa igualitária, em que, como a imprensa capitalista, a imprensa burguesa procura mostrar como se fosse um debate de propostas. Pelo contrário, para a população ter uma ideia, em Paranaguá, o prefeito ele tem um programa de rádio dele, ele aparece 365 dias por ano, né? Ele faz propaganda nos órgãos oficiais e nos órgãos não oficiais do governo municipal. Os outros candidatos que vão ter chance aí de disputar ou não, né, vão ter contra o prefeito atual, eles também têm programa de TV local, programa de rádio. Então, veja, por exemplo, como que um candidato como eu, que sou professor do ensino médio técnico do Paraná, né, vou fazer frente, né, junto com o meu partido que não tem recursos, para ganhar as eleições municipais, né? Obviamente que essa conta não fecha. Do ponto de vista material é impossível 45 dias de campanha, inclusive não é uma campanha, é uma anticampanha, né? Uma vez que a gente sabe que se a população ela pudesse verdadeiramente conhecer os candidatos, se a campanha durasse o ano todo, se fosse obrigatória a participação igualitária de todos os candidatos em todos os meios de comunicação de rádio, TV, jornais impressos e eletrônicos, obviamente que a população ia votar nos candidatos que representam os seus interesses, ou seja, os sindicalistas e os partidos de esquerda ganhariam todas as eleições, né? Enquanto que o Bolsonaro, aí, o PSDB e os golpistas, eles seriam repudiados pela população, né? Mas como aconteceu em 2018 com a fraude eleitoral, né, o juiz golpista e traidor da pátria, Sérgio Moro, ele colocou a lista que o povo podia votar, né? Tirou o Lula das eleições, todo mundo sabe que o Lula tinha plenas condições de ganhar no primeiro turno, e obviamente que se tirou o candidato em primeiro colocado, ganhou o candidato em segundo colocado, que era o Bolsonaro, né? Então, desse ponto de vista, não tem eleição no país. Falar em eleição nesse sentido é uma campanha já da imprensa capitalista golpista para iludir os trabalhadores, né? Então, inclusive, a nossa participação nas eleições faz parte de denunciar, né, o próprio processo eleitoral, que é uma ditadura do Tribunal Superior Eleitoral, né, em que os partidos pequenos, obviamente, que eles são vítimas da grande máquina estatal aí, né? Tá mudo. Bom, candidato, novamente, você abriu dizendo que não é candidato de si próprio, que é candidato de um partido, que é candidato de um programa anual, que não existe um programa específico de eleições, mas sim um programa partidário para a transformação da sociedade. E agora, as pessoas, elas também têm dúvidas pontuais. Nós teremos a saúde pós-pandemia. Dentro do programa do PCO, mesmo que geral, como ele se aplicaria à saúde específica da pós-pandemia em Paranaguá? É possível responder isso? Claro. Bom, quando a gente fala em programa geral, não quer dizer que a gente... por exemplo, nosso partido defende a revolução, o governo operário e o comunismo, né? É o nosso objetivo estratégico central, né? Ou seja, ter um governo dos trabalhadores. Obviamente que para chegar lá, não tem como a gente chegar lá amanhã, né? Não basta que alguém fale, não tem como alguém decretar isso, né? Então... obviamente que é preciso defender pautas, né, reivindicações transitórias. Então, vamos pegar um dado aqui, Garito. Eu estou com o boletim do coronavírus aberto aqui, e ele diz o seguinte, né, no Paraná, nesse momento da pandemia, a gente já teve aí mais de 4 mil mortos, né? Então, em primeiro lugar, da onde que vem esses mais de 4 mil mortos? No país nós estamos caminhando para 150 mil mortos, né? Inclusive a minha mãe, ela trabalha no hospital regional, que ficou aí
foi uma das primeiras regionais de saúde a superlotar os leitos de UTI. Então, quando a gente fala, o programa que a gente defende, né, em relação à saúde, o que aconteceria se a saúde fosse totalmente estatizada? A gente viu que os países que tiveram sucesso em enfrentar o coronavírus foram justamente os países que botaram todos os seus recursos na saúde, contrataram profissionais de saúde, né, e disponibilizaram todos os recursos da economia para o combate, para a defesa da vida da população. Para você ter um exemplo, Garito, São Paulo tem em torno de 12 milhões de habitantes, a cidade de São Paulo. O estado do Paraná tem em torno de 12 milhões de habitantes. Cuba tem em torno de 12 milhões de habitantes. No Paraná, morreram mais de 4 mil trabalhadores de coronavírus, pela omissão do governo golpista do Ratinho Júnior, que é um governo bolsonarista. Em São Paulo, morreram mais de 10 mil pessoas, pela omissão do governo tucano do Bruno Covas. Agora, veja, em Cuba, morreram 200 pessoas. Então, como que a direita que fala tanto vai para Cuba, quando a gente fazia atividade em Paranaguá, quando a gente faz atividade em todos os lugares, nos atos nacionais, estaduais, sempre tem um coxinha que chega e fala, vai para Cuba. Quando vê o símbolo da foice e do martelo, que é a aliança dos trabalhadores do campo e da cidade, fala, vai para Cuba. Mas em Cuba morreram 200 pessoas apenas. Como que se explica isso daí? Obviamente que a resposta disso é o investimento estatal. Inclusive as vacinas que estão em estado mais desenvolvido no mundo todo são de laboratórios estatais. Então, por exemplo, o que o Partido da Causa Operária defende sobre a questão da saúde? É preciso estatizar todo o sistema de saúde. A nossa capital, por exemplo, em Curitiba, o prefeito Rafael Greca do DEM, que é outro bolsonarista, ele deu dinheiro público da prefeitura para comprar leitos, para alugar leitos em hospitais privados. Criou Bolsa Hospital Privado. Isso custou para o governo da capital milhões por mês. Em Paranaguá, muito parecido aconteceu. O prefeito não teve nenhuma postura de investir pesado em saúde, criar uma guerra contra o governador e contra o presidente para defender a vida dos trabalhadores em Paranaguá. Inclusive, o porto de Paranaguá nunca fechou. O que mostra que o critério dos governantes que estão aí, que são todos golpistas de direita, que defendem os patrões e não os trabalhadores, não é a vida dos trabalhadores. E para lutar por isso, não adianta fazer promessa, a gente precisa organizar os trabalhadores para defender as suas reivindicações. Um exemplo muito claro do que aconteceu no Piauí, por exemplo. A empresa de energia elétrica cortou a luz de 400 famílias. Então, o que as famílias fizeram? Elas foram reivindicar para o vereador Zezinho X, o vereador Joãozinho Y, para o Ministério Público? Não. Elas foram lá e ocuparam a sede da empresa, a frente da sede da empresa, e não saíram de lá enquanto não teve uma definição de restabelecer a energia elétrica dessas famílias. Então, esse é o caminho que o Partido da Causa Operária defende, um programa de reivindicações baseado na mobilização popular. A gente sabe que se o governo do Paraná, o governo do Brasil e as prefeituras tivessem interesse em salvar a vida dos trabalhadores, eles teriam feito que nem a China, de construir um hospital de campanha da maior qualidade em uma semana. Mas veja, os hospitais de campanha construídos no Brasil, como a gente viu em São Paulo, no Rio de Janeiro, são umas tendas lá, parece barraquinha de feira, a barraquinha da Feira da Lua, era o hospital de campanha que os governos golpistas aí construíram. Então, obviamente que para resolver a questão do coronavírus, é preciso exigir que os governos municipais eles forneçam, como é responsabilidade deles, todos os direitos necessários, cesta básica, kits de saúde, de higiene, condições da população sobreviver ao coronavírus. Uma das reivindicações que a gente defende é que o auxílio emergencial fosse até o fim da pandemia. Coisa que, obviamente, o Bolsonaro já está tentando destruir o auxílio emergencial. Cortou pela metade o auxílio emergencial. Primeiro queria que fosse R$200. Aí, pela pressão, inclusive o apoio dos próprios bancos, acabou indo para R$600, porque você imagina, se o povo começar a saquear mercado no Brasil, não ia ter polícia nem exército que segurasse a revolta popular. Então, eles permitiram, não porque eles estão preocupados com o povo, porque eles sabem que não dá para deixar 60 milhões de pessoas passando fome, porque o pessoal vai se revoltar. Mas, obviamente, que eles estão procurando arrochar o máximo possível os trabalhadores. A gente vê isso em todas as áreas. Então, para isso, para concluir, é preciso, não tem como combater a pandemia
sem falar em organizar politicamente os trabalhadores para defender as suas reivindicações, né? Manuel, me diga uma coisa. A questão da mobilidade urbana, qual seria a tua proposta para essa questão da mobilidade urbana em Paranaguá, você tocando, gerenciando, comandando a prefeitura da cidade? Muito bom, Garita. Eu fui... Candidatos, 5 minutos. Beleza. Eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, 29 de julho, da Unespar Paranaguá. E o transporte sempre foi uma das principais pautas do movimento estudantil, né? Na época eu não era do Partido da Causa Operária, então eu tinha uma visão específica, eu tinha a ilusão de que era possível, né, resolver o problema do transporte sem resolver o problema do capitalismo e do monopólio, né, que é a aviação Rossio na cidade. Eu acompanhei, inclusive, na época, as CPIs da Sanepar, não, da Águas de Paranaguá, né, e da aviação Rossio, CPIs que terminaram em pizza, inclusive, porque o lobby das empresas era muito forte dentro do parlamento municipal. Então, a questão do transporte coletivo é a questão dos monopólios, né? O capitalismo, eu que sou formado em administração de empresas, vi muito meus professores de direito na faculdade falando das belezas do capitalismo, da concorrência, né? Mas, quando você vê na realidade, as empresas de transporte coletivo são um monopólio, né? A aviação Rossio pratica o preço que quer, né? Joga uma tarifa gigantesca em cima dos trabalhadores. A aviação Graciosa, a mesma coisa, é outro monopólio, né? Então, o transporte coletivo precisa ser estatal. Ele precisa ser um serviço público. Inclusive, desde 2015, ele consta no artigo 6º da Constituição, ou seja, na parte dos direitos sociais, junto com moradia, junto com educação, o transporte coletivo é um direito social também. Mas ele não é tratado como um direito social, ele é tratado como um serviço, como outro qualquer, né? Um serviço que tem uma tarifa, e não um direito que é garantido pelos impostos, financiado pelos impostos. Então, o que nós defendemos é que o transporte coletivo, ele não tenha tarifa. O transporte coletivo tem que ser gratuito, tem que atender toda a população, porque, veja, se a população dos bairros, que não tem dinheiro para pagar o ônibus, ela quer se locomover na cidade, ela ou vai se locomover por meios alternativos, bicicleta ou mesmo a pé, e quando for impossível ela não vai se locomover, quer dizer, ela vai perder o direito de utilizar a sua própria cidade, ela vai excluir o povo do direito à cidade. Então isso acontece, obviamente, que em todas as capitais, nas grandes cidades, e acontece também numa cidade como a nossa, como Paranaguá, em que você tem uma máfia do transporte coletivo que pratica o preço que quer e assalta a população diariamente, né? Para acabar com isso daí, é preciso estatizar o transporte coletivo, né? E não é o que eu estou falando aqui, não é uma invenção de outro mundo, né? Várias cidades brasileiras fizeram isso, né? Um exemplo muito, muito próximo de Paranaguá, uma cidade que é litorânea também, é o exemplo de Maricá, no Rio de Janeiro, que obviamente que eles lá custearam com os royalties do petróleo, mas eles criaram uma estatal de transporte, fizeram um concurso, contrataram motoristas, né? E destruíram a máfia do transporte lá, que obviamente que esperneou, gritou, mas depois os próprios comerciantes da região passaram a apoiar a medida, porque o dinheiro que a população era assaltada tinha que pagar no transporte, a população começou a usar no comércio local, né? Então, obviamente que isso daí é uma espécie de reforma tributária, em que o povo, como tem direito à cidade, ele passa o dinheiro que ele gastava no transporte, ele vai usar em outra coisa que vai girar a própria economia da cidade. Candidato, rapidamente, porque o nosso tempo está se esgotando, o espaço para o seu até breve, e já fica aqui o convite para participação no nosso debate que haverá na rádio aqui. E agradecendo desde já, a sua participação e reforçando que o espaço da eleição é o espaço da discussão de ideias e da multiplicidade de visões de uma sociedade. Bom dia. Muito obrigado, Manuel. Obrigado por ter vindo, hein? Bom, obrigado, Garito. Obrigado ao espaço da rádio aí. Inclusive, quando eu fui presidente do DCE, algumas vezes eu tive a oportunidade de falar na rádio também sobre as greves que a gente organizou aí na época contra o governo do Beto Richa, né? E dizer que
nós estamos aqui, nossos candidatos em todos os lugares, né, são candidatos do programa do Fora Bolsonaro e Todos os Golpistas, né, por Lula presidente e por um governo dos trabalhadores. Né? Todo mundo sabe, a população que está em casa, que se o Lula tivesse sido candidato, o povo todo teria votado nele e ele seria eleito. Né? Porque o Lula, o nosso partido apoia o Lula não pelo programa do PT, que é um programa de esquerda reformista, né, que procura algumas reformas sociais dentro do capitalismo. Né? Mas nós apoiamos o Lula porque ele representa, né, no regime político, o anseio aí da maior parte dos trabalhadores brasileiros. Né? A população reconhece o ex-presidente Lula como seu representante legítimo, né, no regime político. Nós temos um programa revolucionário. Nós queremos que os trabalhadores tomem o poder e tenham um governo dos trabalhadores, né, que não seja um governo de burocratas, que seja um governo dos conselhos populares, né, um governo que os trabalhadores que produzem toda a riqueza que o povo usufrui, né, que na verdade o povo não usufrui, né, uma parte da população usufrui, na verdade eles participem também da distribuição dessa riqueza. Candidato Elgarito, tempo esgotado. Opa! Disse aqui, ficou o nosso agradecimento ao Emanuel. Seguramente teremos outras oportunidades. As teses que o Emanuel traz são coerentes com o programa do partido, né, e com o direito da sociedade de se rever posições, rever condições de natureza constitucional até, para que a gente possa, discutindo a sociedade, construir uma condição de felicidade maior para a população. Eu acredito que esse é o objetivo da política, construir a felicidade do povo que elege, do povo que vive num território, que vive sob uma Constituição. E reformar a Constituição é um direito da população e são as várias visões partidárias, as várias visões da sociedade que se expressam através de partidos que, quando conseguem o apoio majoritário, acabam fazendo as transformações desejadas. Manuel, muito obrigado. É bom ver gente nova no processo e é sempre positivo a discussão de ideias. Muito obrigado e vamos continuar. Amanhã temos mais. Um abraço.